Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com ali Nascimento direto do CT, Joaquim Grava, falando se o Corinthians vai ter ou não reforços para essa janela. Dorival que pediu algumas contratações, porém o torcedor atrapalhou pouco. Se liga nas informações, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Trouxe mais enrolações, bora pro vídeo. E agora a Lili Nascimento conta pra gente se o Corinthians pode ter alguma contratação, acho mais difícil, né, Lili? Alguma saída nesse último dia por aí. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes, né? É bom o corintiano nem se empolgar, porque até na última coletiva depois do derby, o Dorival já deixou claro que nenhum jogador mais será contratado, ele foi avisado pela diretoria. Então nessa janela de transferências que começou no dia 10 de julho e termina hoje, o Corinthians contratou apenas o atacante Vitinho, revelado pela base do Botafogo, estava no futebol árabe, jogou pela última vez em maio, ele já entrou em campo com a camisa do Corinthians, então assim, a última contratação do Corinthians e única nessa janela de transferências. Qual que é o problema de tudo isso? É que o Dorival, quando chegou ao clube, ele pediu reforços e entendeu que nessa janela ele teria jogadores chegando, pelo menos mais 4 jogadores, tá? Um no ataque, um meio de campo e as laterais. Isso ele pediu. Aí o que o Corinthians faz? O Corinthians, no início da janela de transferências, empresta 2 jogadores, tá? Então o Léo Maná pro Criciúma e também o Diego Palacios, que não vinha jogando há muito tempo, foi jogar no futebol ucraniano. Os 2 jogadores foram emprestados do dia 9 ao dia 10 de agosto. O Corinthians anuncia o Vitinho no dia 11. No dia 12, sofre o transfer ban por não pagar o Santos Laguna do México e aí não pode mais contratar. Desde então, o Corinthians vinha tentando negociar com o clube mexicano para pagar parcelado esse valor para conseguir derrubar o transfer ban, porque o Fabinho Soldado, ele tinha em mãos ali pelo menos 3 a 4 jogadores certos, tá? Para chegar, já vestir a camisa, jogar, compor elenco, mas aí ele precisava dessa resposta de cair o transfer ban para conseguir trazer esses jogadores. Seria tudo muito rápido. A parte burocrática eles iriam adiantar para dar tempo, já que fecha hoje a janela. Mas aí a diretoria analisou a parte das finanças também e viu que se fizesse todo esse esforço para conseguir os 40 milhões para pagar o Santos Laguna, poderia atrasar ou sofrer algum problema aqui dentro do clube, questão de salário, premiações que por enquanto estão em dia. Então, para não atrapalhar tudo isso, houve uma conversa da diretoria com a comissão técnica. É claro que o Dorival queria muito que mais jogadores chegassem, não só para fazer sombra, mas também por conta da quantidade de lesões, né, nos últimos meses que os jogadores vêm sofrendo. Então ele precisa repor jogadores e não tem. Mas foi dito ali para ele que seria muito difícil e que, infelizmente, o Corinthians não conseguiria mais contratar nessa janela de transferências. Por isso, depois do jogo contra o Palmeiras, ele deu aquela entrevista na coletiva de imprensa ali, falando que nenhum jogador chegaria mais, ele teria que esperar até a próxima janela em janeiro e daqui até o restante do ano, trabalhando com o elenco que ele tem à disposição. Então vamos assistir um trechinho aí do que o Dorival falou logo após o derby contra o Palmeiras. Eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram pouco, às vezes, em determinadas funções, mas isso vai acontecer porque o nosso elenco é um elenco enxuto e que precisaremos ter aí algumas improvisações, infelizmente, ao longo dessa competição. Sobre o transfer eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria, mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Corinthians segue tentando pagar o transfer ban e sem contratações fecha hoje a janela, Bruno. Lili, obrigado, viu? Então é isso, o Corinthians fazendo as contas, mas bem, claro, na Copa do Brasil, apesar dessa dificuldade. Olhando essa janela aqui para o Corinthians, até por questões administrativas, questões financeiras, questão de transfer ban, uma série de coisas, o Corinthians até precisaria se reforçar, porque ele tem problemas de DM, assim, seríssimos. Dorival, quando foi contratado, disse que prometeram reforços. Exatamente, mas assim,
vai fechar... pois é, mas precisa de dinheiro, ele né? Tá ali, assim, Você prometeu, mas você tem que pagar, né? Com a experiência que ele tem no futebol, ele certamente leva esse tipo de promessa com um filtro bem resistente, porque em especial no momento atual, a diretoria que o contratou, o que está acontecendo no Corinthians no sentido administrativo, o orçamento que praticamente não existe, como que um clube vai se reforçar sem caixa, sem dinheiro, ou impedido de fazê-lo porque está devendo aqui e ali, e essas ações impedem que o Corinthians tenha autorização para inscrever jogadores. Então, assim, é uma coisa caótica, né, do ponto de vista do que uma comissão técnica e as pessoas ali que comandam o dia a dia no futebol têm que fazer, sendo que a cabeça diretiva do clube não cria condições para que o produto final seja minimamente competitivo. Então, assim, quando eu falo que o Corinthians ter eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil foi um feito da comissão técnica e dos jogadores, é sério isso, porque as diferenças são muito, muito claras entre as equipes, entre os clubes nesse momento histórico, pensando nos dois rivais. E o futebol permite que às vezes, um clube que faz tudo errado consiga superar em campo, em 2 partidas, um clube que faz praticamente tudo certo. Praticamente porque ninguém acerta sempre, assim como ninguém erra sempre também. Alguma coisa há de ser reconhecida no trabalho do Corinthians nos últimos anos, principalmente das comissões técnicas que passaram ali por períodos um pouco mais estáveis. O Dorival pegou um problema para ser resolvido que é gigantesco, talvez uma das situações mais difíceis da longa carreira dele no futebol, porque primeiro ele teve que separar, a coisa que sempre se fala, né? Os clubes mais tradicionais do Brasil têm que separar o futebol da sede social. Sim. O Dorival teve que fazer isso, separar o futebol da sede social. Inquérito policial, investigação, um presidente à época completamente despreparado para sequer pensar em um dia exercer uma função dessa num clube de bairro. E nós estamos falando de um dos maiores clubes do Brasil. É uma coisa maluca o que aconteceu. E assim, a partir de agora, aparentemente, a coisa alivia-se um pouco e começa a se normalizar, porque a eleição que aconteceu colocou na cadeira de presidente alguém que não tem ficha policial, primeiro lugar. Alguma coisa. E alguém que já estava ali, então não é mais uma ruptura. Então pode ser pior, pode ser melhor, mas pelo menos o clube continua. Aquilo que vinha sendo feito, continua sendo feito. Agora, o time que precisa descobrir uma maneira de atuar coletivamente, sem as suas principais peças na maioria dos jogos. Tudo bem, Memphis voltou, o Garro está daquele jeito que se percebe, mas quando ele está, o time é outro. O Yuri está voltando. É claro que os jogadores machucados de todos os clubes vão aproveitar muito bem esse período sem jogos. O Yuri é um desses jogadores e o Corinthians precisa muito, mas muito dele para ser competitivo, para ter um pouco de algo mais, para ser um time eficiente. Mas, inegavelmente, uma coisa que não pode ser dita a respeito do time do Corinthians é que seja um time que não corre, que não luta, que não se empenha. Seja essa uma característica que ficou aumentada por causa da presença dos jogadores da base, que tem com o clube uma relação diferente, com o torcedor também. Mas dá para perceber que é um movimento do time inteiro. Então, o Corinthians não teria empatado com o Palmeiras nesse último derby se não houvesse um espírito de luta muito claro, foi superado em jogo, mas não no placar. E ganhou do Vasco fora, né? São situações que vão mantendo o Corinthians numa posição que não é boa, está longe de ser boa na classificação, poderia ser muito pior, e é com isso que o Corinthians precisa se preocupar, porque tem a Copa do Brasil que chama muita atenção também, e exige uma divisão. Né? E na janela só veio o Vitinho. Falando nisso, no último dia da janela italiana, a Roma fez a oferta pelo Yuri Alberto, que fica no Corinthians. O Corinthians não quis vendê-lo. O Corinthians que está sofrendo com transfer ban, né? Então, conversei com corintianos hoje, alguns dizem, poxa, devia ter vendido para resolver os problemas financeiros, porque corre até risco de perder pontos no campeonato, né? Qual a sua opinião? Claro que o Yuri Alberto é muito importante, mas aí nesse olhar para o campo, olhar financeiro, o que você acha sobre essa negociação, esse não do Corinthians para Roma?
Eu sempre acho que jogador de mercado joga onde quer. E eu tenho a sensação que, de alguma forma, o Yuri Alberto participou disso. Nós não temos a posição do jogador. A notícia é que o Corinthians não quis vender para Roma, mas eu estou muito curioso para poder pegar a palavra do Yuri Alberto, né? Porque jogador de mercado, repito, joga onde quer. E é muito difícil um jogador ter solidariedade técnica ao time que ele defende, né? Eu digo isso porque o Yuri Alberto sabe da importância que tem para o Corinthians, embora lesões recentes venham impedindo que ele tenha sequência de jogos com a camisa do Timão. Mas é um jogador muito importante, sim, tecnicamente. Eu sei que tem muito torcedor que queria que a negociação se concretizasse pensando na liberação para o clube fazer algumas contratações. Mas vejam, o Corinthians ainda tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está disputando uma fase de quartas de final da Copa do Brasil, uma competição que não tem ninguém que seja dono dela, né? Não tem um grande favorito. Ou seja, o Corinthians pode perfeitamente pleitear a condição de disputar essa competição e brigar pelo título até o final. Eu falo sobre a pontuação do brasileiro, 26 pontos, parte baixa da tabela, do Ceará para baixo. Para mim, todo mundo que está no brasileiro nessa condição tem que tomar cuidado pensando em não cair. E o Corinthians, para mim, está nesse bolo, embora não tenha time para ser rebaixado. Mas outros clubes foram rebaixados com times bons. O Cruzeiro, quando caiu, tinha um time bom. O Grêmio, quando caiu a última vez, tinha um time bom e ainda assim caiu. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Dito isso, é bacana para o Corinthians, tecnicamente, ter o Yuri Alberto mantido pensando na temporada. E esses mesmos torcedores que pedem a venda para poder liberar o transfer ban são aqueles que, caso o Yuri Alberto fosse vendido e o Corinthians, com isso, começasse a ter problemas de rendimento e resultado na temporada, iriam dizer: por que vendeu o Yuri Alberto? É o dilema, olhar pro campo só ou pro cofre também. Tem isso. 15 anos do Timão. Parabéns, Coringão. E pra sorte do Corinthians, amanheceu, começou a segunda-feira de aniversário, com um empate com muito gosto de vitória, Capita. Isso, Plirra. Bom, primeiro parabéns ao Corinthians, né? Esporte Clube Corinthians Paulista, 115 anos. Não é Sociedade Esportiva Corinthians? Então, já falaram isso também, né? Já falaram. A gente já falhou, né? Aí já falhou. Parabéns pela rica história, obrigado, né, por deixar a gente fazer parte desse clube tão gigante, de uma torcida tão apaixonada, e, enfim, que a Fiel aproveite muito aí esse dia tão especial. E com relação ao jogo, Plirra, é o que o torcedor do Corinthians tanto espera, né? Existe uma diferença, a gente vai analisar um pouco sobre o jogo, né? O Palmeiras... O Corinthians todo retalhado, Sim, né? É isso. O Palmeiras é um time que coletivamente é melhor do que o Corinthians, nesse momento tem peças de qualidade, né? Melhores que do Corinthians, mas não falta coração, principalmente nesse confronto, né? Então o Corinthians tem colocado o coração para enfrentar o Palmeiras, tem lutado muito, né? Tem entendido que o Palmeiras é superior tecnicamente, é superior coletivamente, e aí consegue um resultado de empate dentro de casa, que não mexe muito na pontuação do Corinthians no campeonato, mas que faz muito bem pro ego do torcedor e pra confiança desses jogadores. Sem dúvida alguma. E na semana passada eu disse, né, quando vi a escalação do Corinthians pro jogo contra o Vasco, falei, ai, não vai dar. Ontem, do jeito que o Palmeiras iniciou o jogo e já marcando, já conseguindo fazer 1-0 rápido, eu falei pro Johnny Gonzalez, editor-chefe deste programa, que tem um coração um pouquinho corintiano, Johnny, não vai dar pra vocês não. E deu. Não deu pra vencer, mas dos males, definitivamente, Fabinho, o menor. É verdade, Plirra. O Fábio fala bastante disso, né? Que os 11 jogadores, o time titular do Corinthians bate de frente com qualquer equipe do Brasil. Mas realmente vem num momento onde tem os seus principais jogadores, né? Lesionados. Os dois laterais que vivem num momento excelente, Mateuzinho e Bidu, também não puderam jogar ontem. Isso atrapalhou um pouco do esquema dos últimos jogos que o Dorival vem tentando fazer, de dar liberdade mais pelo lado do campo, né? Andileri e Charles são jogadores um pouco mais defensivos.
Mas eu acho que o saldo é super positivo, assim, do Corinthians, principalmente nos clássicos, né? A gente sabe que clássico faz uma diferença grande na continuidade do trabalho, e eu acho que dá uma confiança grande para a sequência do Dorival, né? Nos últimos jogos, foi assim, ganhando do Vasco fora de casa, na Copa do Brasil, um resultado também importante fora de casa contra o Atlético Paranaense, e ontem no jogo, né? O Palmeiras foi melhor na maior parte do tempo, né? Mas não o suficiente para vencer o jogo, e acredito que a maneira como o Corinthians se entregou também, o empate acho que acabou ficando bom para os dois lados, não, mais pro Corinthians do que pro Palmeiras. Durante bastante tempo e recente, o Corinthians também sofreu com a bola parada ofensiva do Palmeiras, né? Quantos gols o Gustavo Gomes não fez no Corinthians, né, Fábio? Mas isso também é uma característica muito particular, né? De jogador para jogador. O Gustavo Henrique tem essa característica de fazer muitos gols, né? E um jogador só pode mudar a sua bola parada, né? Como influencia isso. O Luga cobra bastante do São Paulo, né? De bola parada, que dificilmente fazia gol e começou a fazer gol. Hoje em dia isso define jogos, principalmente equipes que você tá formando, você precisa de resultado. Realmente uma bola parada bem feita e com um jogador com essa estatura, você sabendo aproveitar, faz muita diferença. Agora, a parte do lance do gol, o Gustavo Henrique fazia e fez um jogo muito bom, né? Muito bom. Hoje eu acho que é o principal defensor, né? Ele encaixou realmente muito bem com o André Ramalho. O Corinthians passou momentos ruins, assim, para encontrar essa dupla de zaga, né? O Gustavo machucou, teve lesão, ficou fora algum tempo, e mesmo com a saída dele, o rendimento do André também baixou um pouquinho, né? E hoje, desse sistema defensivo do Corinthians, é o que tem mais se destacado nesse momento. O Gustavo, ele tem um problema se você deixa ele com muito campo numa marcação individual. Quando ele tá protegido, quando ele tem menos campo para correr atrás do atacante, que logicamente é mais rápido que ele, pela estatura, pelo porte físico, ele tem uma vantagem, né, Plê? Porque ele é protegido pelos homens do meio campo, ele tem a perna comprida, né? Então, na hora de dar um bote com segurança, o bote do cara que é grande com apoio, né, com ajuda, ele funciona muito mais. E na bola aérea, seja ofensiva e defensiva, é um poder muito grande, assim, porque você vê que quase todas as bolas são cruzadas na área do Corinthians, ele tá participando ali, ele tá se movimentando para cortar, para resvalar, para tirar a movimentação do atacante. Então é isso, assim, ele não exposto, não muito exposto em velocidade, ele faz a função dele muito bem feita. O que vocês acharam do Memphis no jogo? Pli, a gente espera que esses jogadores assumam a responsabilidade, definem jogo, mas o Memphis ficou muito tempo parado, né, cara? Jogou poucos minutos quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Primeiro que ele começou. E a gente sabe que a característica do Memphis é muito particular também. Ela encaixa muito bem com o Yuri. O Garro ainda não conseguiu ser aquele Garro que nós imaginávamos, também por uma questão física. Então acho que estava dentro do... até subiu um degrau. Acho que estava dentro do programado, assim. Eu não esperava muito mais do que ele entregou. Óbvio que esses caras você espera que o cara defina o jogo, faça um gol, como já fez na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, né? Mas eu acho que por uma volta, assim, ele estando em campo, assim, eu acho que é importante também. É um cara que faz com que o torcedor se empolgue, que o time adversário se preocupe um pouco mais. Acho que aos poucos ele vai retomar, né? Aquele Memphis que a gente conhece. O Yuri ainda recuperando-se da hérnia inguinal, não deve, imagino, demorar mais tanto para retornar, para voltar, de repente, depois da data FIFA, se bem que o Corinthians volta um pouquinho antes, né, no meio da semana que vem, decidindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. E só para também não passar despercebido, elogiar o que o Guinegão vem fazendo nesses últimos jogos na ausência do Yuri, né? Um menino jovem que não é fácil você substituir um cara como o Yuri, com o time precisando de gols, de competições importantes da Copa do Brasil, e ele entrou, vem dando conta do recado, não só com gols, assim, a entrega, a maneira como ele entende o jogo, entende o que é Corinthians, assim, muito legal, da maneira como ele vem começando essa trajetória dele no Corinthians. E nesses últimos dias, Luizão, uma sinuca de bico para a direção do Corinthians, você que já viveu direção de clube grande, imagina, o Corinthians com problemas seríssimos, tá com transfer ban que o impediu de contratar nessa janela, a janela fecha amanhã, meia-noite, quer dizer, o Corinthians não vai contratar ninguém, não vai resolver o transfer do Félix Torres, e no meio disso, recebe uma proposta, a nossa equipe de reportagem noticiou ontem, acho que no início da tarde, ou um pouquinho antes até, e a Roma estaria disposta a gastar
quase 30 milhões, 29 milhões de euros no Yuri Alberto. Jogador de 24 anos, uma quantia bem interessante. Que o Corinthians, precisando de dinheiro para sanar dívidas, adoraria receber esse dinheiro. Só que, por outro lado, não pode abrir mão do Yuri Alberto se pretende, por exemplo, conquistar a Copa do Brasil. Exatamente. E aí você faz o quê? Vai na prudência financeira, econômica, ou faz a loucura de não negociá-lo? Coloca no modo avião até amanhã, Luizão. Modo avião até amanhã, fechar a janela, volta. Tem que pensar que na mão... Depois você tem que pôr na conta, né? Tem que pagar a conta chega, né? Desses 30 milhões, né, 15 seria pro Corinthians. Metade pro Corinthians. A outra metade ainda do Zenit, né? É uma situação difícil porque a gente nunca sabe, como diretor, você nunca sabe se vai aparecer outra proposta igual, né? Então, já que tá em cima já o fecho da janela, é melhor segurá-lo, até porque esse dinheiro, 15 milhões... Não ia dar tempo de pagar o transfer e ainda trazer alguém. E 15 milhões dentro do Corinthians, na situação que tá agora desorganizada, ia voar. Aí o Joãozinho, como bom corintiano que já colocou: Corinthians recusa a proposta de 29 milhões e o Alberto fica no Corinthians. O Ricardo que ele enviou a pressão. Sutil. Caramba. O Johnny poderoso mesmo. Mandou o Ricardo. O Vinho vai ter que esperar mais um pouquinho para receber os dele. Faz parte. Vambora, Coringão. Vamos ganhar a Copa do Brasil. E você levantou bem na semana passada como a mudança de calendário, o propósito não era esse, mas acabou beneficiando o Corinthians, né? Porque passando pelo Atlético Paranaense, o Corinthians tem tudo para passar, depois de ter derrotado o Furacão lá em Curitiba, o Corinthians vai ter quase setembro inteiro, outubro e novembro para se dedicar no Brasileiro, para não passar susto no Brasileiro, para começar a decidir, Lugano, a vaga na decisão na final da Copa do Brasil só em dezembro. Tudo bem que pode ser o Cruzeiro. E é uma pena, desculpa me interromper, claro, é uma pena aqui tem que interromper mesmo, Luizão. O melhor jogador ainda, mesmo sendo em dezembro o jogo, né, o jogo de volta, o Corinthians não consegue ter o seu melhor jogador, na minha opinião, que é o Carrilho. Né? O melhor jogador do Corinthians? Na minha opinião, sim. É mesmo? Joguei com ele no Benfica, eu acho Jogou com ele no Benfica? É um jogador de muita qualidade, faz muita foto pro Corinthians. Isso aí. Muito bom. Esse não vai ter jeito, não. É uma pena, senão era um baita reforço pro Corinthians. E tem mais um ponto que pode vir a ser positivo pro Corinthians, a gente não sabe se o Cruzeiro vai manter essa batida que tá hoje, né? Não, dezembro, 3 meses, acontece quanta coisa no futebol. Exato, e eu acho que essa preparação do Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai brigar na zona intermediária ali do Campeonato Brasileiro, e em novembro você até consegue fazer uma mini pré-temporada, uma preparação melhor para enfrentar esses jogos de semifinal. O Cruzeiro vai brigar nas cabeças até o final do campeonato, então vai brigar pelo título, vai estar entre os 3, 4, e é natural que depois que acabe o Campeonato Brasileiro você abaixe um pouquinho mais a vontade, não é vontade a palavra certa, enfim, mas eu acho que pro Corinthians foi a melhor intensidade mental. Intensidade mental, essa é boa, hein, Luga? Essa tem sido usada. Como chego pra você tem salva-vida. Toma esse salva-vida aí. Como sempre, como toda a vida, cobrindo a costa dele. Sempre cobrindo a costa dele. Então é isso aí, foi informações da Lili também, análise também do pessoal da SPN, da resenha, com o Fábio Santos, todo mundo aí. Cara, desde que eu me entendo por gente, essa é a primeira janela de transferência, esse é o primeiro ano, aliás, que eu vejo o Corinthians contratar apenas 2 jogadores e a custo zero, assim, né, livre, né, cara, sem gastar nada, né, nunca vi isso acontecer, cara, nunca vi, todo mundo contratando a rodo aí, Santos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, e a gente chupando o dedo, né, cara, é brincadeira. Por um lado é bom que a gente não contrata bagre, né, tava falando de jogador do Boston River, um lateral direito lá, esgaio, do sei da onde de Portugal, horroroso, cara. E o lado bom é que a gente dá a oportunidade pra, por exemplo, pra um Guinegão aparecer, o moleque começa a fazer gol. O Kaique, nas vezes que jogou como titular, jogou bem também. Não sei por que não entrou no último jogo contra o Palmeiras, ao invés do Thales Magno, né? Então, uma coisa aí que eu li hoje, mano, Milionário ajuda o São Paulo a contratar, Milionário ajuda o Atlético Mineiro, Milionário ajuda o Cruzeiro a contratar, Milionário ajuda o Santos, Milionário ajuda o Grêmio. E o Corinthians, os caras entram pobre e saem milionário, né, cara?
Tem até uma frase do Dr. Osmar, em 2007, que ele fala que teve gente que chegou no Corinthians com Fusca e saiu de lá com 3 carros importados, 4, 5 carros de luxo, né? Engraçado, né, cara? E acontece até hoje isso daí, hein? Um dos pilantras já foi até afastado aí. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse cortezinho aqui. Esse período agora de data FIFA, os jogadores voltam amanhã aos treinos, né? Ganharam 2 dias de folga. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão da Informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis!